Boa noite, estamos dando início ao nosso Comando da Cidade desta terça-feira, um Comando da Cidade já diferente, com uma proposta nova. Hoje nós faremos um bate-papo com um grande ex-jogador do futebol brasileiro, que hoje, com certeza absoluta, faria muita diferença, não só nos clubes brasileiros, que eu acredito teria vaga em qualquer um dos clubes hoje da primeira divisão, mas também na seleção brasileira teria vaga garantida. Ele passou aí por Palmeiras, América do Rio, Sport Recife, Internacional. O nome dele é Cléo Hickman. Boa noite, Cléo. Prazer ter aqui no Comando da Cidade. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É bem legal estar aqui. Eu gosto de conversar, gosto de viver e o futebol fez parte da minha vida durante muitos anos e trazer isso para as pessoas nas rodas de conversa, tentar comparar, atualizar aquilo que a gente sabia, fazia, o que é hoje, é bem legal. Cléo, falando em comparar, o Cléo também passou aí por Barcelona, eu falei dos clubes nacionais, e o Cléo também teve no Barcelona, depois chamaram o Maradona para te substituir lá, Cléo. Mas, Cléo, o que tu pode notar de diferente, que teve assim uma mudança drástica que tu nota? Ah, no meu tempo era assim e agora não, agora está diferente. Que tu nota de cara já. Quando o futebol no Brasil se modernizou dentro de campo, porque o mundo mudava e pedia outras alterações, e principalmente com a saída dos jogadores em maior quantidade do Brasil para o exterior, nós também passamos a adaptar nossos estádios para melhores qualidades. Então, aquela paixão próxima, nós falamos outro dia numa roda, o que a torcida do Internacional mais sente falta, claro, daquele grande time, 75, 76, mas por incrível que pareça, da Coreia. Aquele setor ali que ficava próximo ao estádio, aquela grande massa que ficava logo atrás, sem as arquibancadas. Os clubes têm que acompanhar, eles tiveram que qualificar seus estádios, nós temos aí estádios maravilhosos hoje, os nossos dois estádios aqui são de primeiríssimo mundo, né? Então, ficou um pouco mais distante o torcedor, a grande massa, até pelo custo, né? Essa diferença apaixonante que o futebol trazia antes para o jogador, aquele contato próximo, aquele grito que você chegava a ouvir o bafo na nuca quando passava na lateral ali do estádio da Coreia, isso ficou um pouco afastado. O futebol se tornou mais um espetáculo, mais um anfiteatro. Exato, elitizou muito o futebol, né? Aquela popularização que a gente via com a Coreia, ingresso a R$3, todo mundo, era exatamente no caso do Internacional, o clube do povo. O futebol é um esporte extremamente popular. Hoje, aí, principalmente com os estádios tendo que se reformular em virtude da Copa do Mundo, tendo que se cumprir riscas de estrutura, acabou que os ingressos para compensar esses gastos acabaram aumentando também. E o público que vai no estádio não é mais aquele público que acompanhava antigamente. Hoje o público que vai no estádio é um público diferente, que não consegue, o público que não consegue acompanhar agora o custo dos ingressos, aí acaba ficando de fora, vai ver o jogo no bar, vai ver o jogo na TV e de vez em quando vai no estádio. E nós tivemos isso, Lucas, bem representado agora nas Olimpíadas. E o pessoal sentia a falta daquela presença maciça. Exatamente. Mas é óbvio, né, os ingressos, numa expressão bem popular, os olhos da cara, né? E muitos lugares vagos. Isso tira um pouco, parece, o prazer do espetáculo, a importância, você não vê o estádio cheio. Já no Paralímpico que está acontecendo agora, o governo resolveu participar e liberar muitos ingressos para os estudantes. Ou a preços bem mais em conta, populares. Isso fez a massa aí e o pessoal está gostando muito disso, sabe? Então, o futebol, eu senti a elitização dentro do campo, com jogadores com perfil mais social, mais em nível da própria plateia, de um teatro e não de um estádio. Ao passar dos anos, a gente foi perdendo aqueles campos de várzea, onde o pessoal se criava e transformava aquilo no seu pequeno Maracanã. E logo entrando em categorias de base, trazendo isso para os nossos estádios. Eu sinto um pouco falta disso. Na nossa época, me parece que as pessoas hoje falam, e eu também sinto isso, existia muito mais paixão da impressão. Internacional e Grêmio, por exemplo, falando dos nossos aqui, nós tínhamos mais jogadores formados aqui no Rio Grande do Sul. Então, automaticamente, eles eram mais gremistas e colorados dentro de campo. E me parecia que existia um comprometimento maior. Aí você monta um time praticamente... Inclusive estrangeiros no Brasil, né? Nós quase não tínhamos. Hoje você pode contar uma enormidade, uruguaio, argentino, chileno, enfim, de todo da América do Sul aí.
isso muda um pouco a característica do futebol também. Ah, com certeza absoluta. O futebol se tornou muito midiático, né, Cléo? Então, aquela coisa aquele jargão do amor à camisa, isso já é algo que a gente não consegue ver mais, ou pelo menos é extremamente raro a gente conseguir ver aquele jogador que sua mesmo pela camisa que está vestindo e não pelo que está ganhando. Então, essa coisa da mediatização do futebol, de tornar o futebol um produto, apenas um produto, porque sempre foi, mas apenas um produto, aí complicou muito. Aí virou aquela coisa, tem que ter tatuagem em tudo quanto é lado, tem que expor patrocinador em faixa, tem que ter chuteira colorida. Então, a coisa mudou muito, né? Então, tem até uns jogadores que citam, no meu tempo era chuteira preta, camisa para dentro do calção e jogar futebol. Era mais ou menos isso? É óbvio, não é mágoa, imagina, eu sempre digo e fico comentando que eu joguei bola na época errada. Claro que em função dos recursos envolvidos hoje, claro. Muitos jogadores não ganham a metade, da época, não ganham a metade que alguns ganham hoje só para calçar uma chuteira específica de uma marca. Então, existem outros valores muito grandes envolvidos hoje, grandes somas, grandes valores, o que cria um outro foco, uma outra direção. A paixão do futebol se tornou muito mais fora do estádio, nos barzinhos, lá na vila, no colégio, nos espaços sociais do que no estádio, porque o estádio comporta aí 35 mil elitizados. Exato. E eu gostaria realmente que tanto a dupla Grenal, que o Grêmio e o Inter reavaliassem isso, para puxar um setor e tornar esse setor um popular, porque até as grandes empresas envolvidas na construção do estádio, elas têm, claro, interesse financeiro, né? E Grêmio e Inter também tem, claro, mas a gente precisa de um espaço onde a gente possa ver aquele pessoal vir com toda aquela vontade, a gente trazer filhos, os meninos, promover essa volta do povão ao estádio. Faz falta. Eu sei que é difícil, mas eu acho que eles vão encontrar nesse espaço do estádio aí, que fica muito espaço vago, que a gente vê, é uma pena, muita gente querendo entrar, né? E eu sei, eu vou ao estádio, eu cerco ali o Beira-Rio, eu vejo muito dos torcedores, eles vão para fazer aquela preliminar antes do jogo, vão ali passear, sentir o clima, tomar uma cerveja, e eles não têm condições de entrar no estádio. Então, dali eles vão embora, pegam os ônibus e vão embora. Eu, como ex-jogador e amante do futebol e de um estádio lotado, eu fico com pena, eu sinto. Mas, como a gente está comentando, é a grande mudança que houve. Mudou muito, né? Até o pessoal, a torcida gremista reclamava muito na época, logo no início da arena, com a história do avalanche, resolveram parar com a avalanche, aí botaram lá as placas de ferro para impedir a torcida de fazer avalanche, quer dizer, cada vez mais tornando o estádio um palco de teatro e não um estádio de futebol, que é muito diferente o teatro do futebol, principalmente o público. Né? Então, mas vamos sair um pouquinho dessa seara do antes e depois, Cléo, e vamos ao antes, falar do tempo que tu jogavas no Internacional. Tinha uma comparação ferrenha com um dos maiores craques da história do Internacional, que era com o Falcão. Essa comparação era apenas física ou o futebol realmente era relacionado, Cléo? Tu sabe que no futebol, nos clubes, existe sempre quem vai substituir Figueroa, quem vai substituir Manga, Valdomiro, e o próprio Carpegiani, e o Falcão chegou na minha vez, né? E eu surgia naquela época, em 78, 79, quando o Falcão estava no absoluto auge, né? E eu tive a oportunidade já em 78 de jogar ao lado dele, e depois em 80, que foi o último ano dele, porque em 79 eu basicamente fiquei na seleção brasileira de novos. E então, em 80, entrei direto no grupo, peguei aquele último ano do Falcão jogando ao lado, mas já surgia sempre aquela ideia que eu iria substituir o Falcão, que cedo ou tarde sairia como saiu para a Itália. Mas tecnicamente ou historicamente, ou aquilo que o Falcão fez, ele era inatingível, né? Para mim, que eu tinha uma outra característica, mas eu era oriundo da base, como ele, eu tinha toda aquela paixão da torcida, eu participei de todo aquele time que tinha um Batista, Falcão, Jair, Mário Sérgio, Valdomiro, enfim, e até o meu irmão Silvio jogou uma boa época, logo em seguida veio Ademir Keffer, Rubem Paz. Nós tínhamos realmente um time bem interessante, uma época interessante, fruto muito de estar próximo desses craques, crescer ao lado deles e depois tomar o seu lugar, né? Mas daí depois me levou na sequência, em função de ter passado um período bom ali, 81, 82, 83, eu fui para o Palmeiras, tive uma passagem pelo Barcelona da Espanha, depois para o Flamengo, enfim, segui minha carreira. Cléo, passagem pela seleção brasileira, Campeonato Pan-Americano de 79, como que foi a emoção de chegar no estádio e receber aquela medalha de campeão?
E disputar toda a competição que tem toda uma alma, né? Nós fizemos em 78, um dos poucos anos que, se não me engano, houve um campeonato brasileiro de seleções estaduais. E nós chegamos à final com o Rio de Janeiro e fomos vice-campeões. Isso deu muito destaque a muitos jogadores aqui do Sul, e eu fui um deles. E o Mário Travalini era o treinador da seleção brasileira, me convocou e já fui logo capitão do time também. Então, 79 foi um período bem bom, de vésperas de Pan-Americano em jogos pelo mundo afora, e aí até culminando com o Pan-Americano em Porto Rico. Vencemos, empatamos um jogo, vencemos todos os outros e fomos campeões com medalha de ouro. A emoção, eu até dizia outro dia, né, que a sensação dos atletas percorrer aquele estádio antes do início da Olimpíada para a abertura, é uma emoção muito grande de você ver você no centro de um palco, todos os melhores atletas do mundo na sua modalidade, em todas as modalidades praticamente, estão ali. Então é a maior concentração de nível de atletas que se pode imaginar. Então o Brasil proporcionou isso para nós, eu vivi isso num Pan-Americano, e subir ao lugar mais alto, ganhar uma medalha de ouro e ouvir o hino nacional realmente é impagável, Lucas, é impagável, uma emoção que eu guardo bastante, realmente guardo bastante. E, Cléo, foi uma geração de ouro, uma geração que eu estou querendo chegar em 82. Né? Apesar de não estar lá, tu pegou todo mundo que estava naquela Copa do Mundo de 82. Participou com todo mundo, não só o Falcão, mas todo o povo que participou, que a gente pode falar, de repente foi a melhor geração da seleção brasileira, a geração de 82. O que faltou para ganhar aquela Copa, Cléo? Faltou tirar Lucas, o Paulo Rossi. Sabe que a gente briga ou participa, ou faz de tudo para acontecer, para estar no momento certo, na hora certa. E essa é uma das grandes gratificações que eu tenho no futebol, ter jogado numa época, talvez, dos maiores jogadores técnicos, tecnicamente formados, talvez o melhor time formado na história do Brasil, apesar de a gente tanto falar da seleção tri. Mas a de 82, que a gente acompanhou em nível técnico, em qualidade de jogador, e certeza que ganharíamos a Copa, não houve igual. E eu joguei com ou ao lado, contra toda aquela geração, desde 78 até 84, 85, toda a geração de Cerezo, de Falcão, Zico, Júnior, Leandro, enfim, Éder, Serginho. Realmente, a gente fica pensando o que faltou, o que precisou. Claro, do outro lado, tem uma seleção querendo ganhar também, e de nome, italianos, né? Os italianos. Mas a cada vez que a gente fazia um gol, eles faziam outro, sabe? Isso foi estranho. Agora, ver aquela seleção, participar daquela geração e também ter, provavelmente, sofrido a maior derrota em termos de... É difícil a gente conseguir chegar numa explicação palpável do que aconteceu. Né? Talvez hoje a gente esteja sentindo um pouco na carne aí, em função daquele 7-1, né? Foi bem dolorido. Mas eu me lembro no estádio Sarriá, lá, que era do estado espanhol, em Barcelona, quando o Brasil perdia aquele jogo, a imagem de uma arquibancada onde devia ter uns 10, 15 meninos, 9, 10, 12, 15 anos, basicamente todo mundo chorando no colo do pai, abraçado na mãe, chorando copiosamente, porque era inaceitável para todos eles que o Brasil não ganhasse aquele jogo e não chegasse à final e conquistasse o título. Era muito time para o que aconteceu, né, Cléo? Era muita bola, era muita expectativa em cima de uma grande equipe que tinha muito nome, mas que chegou na hora e não foi por falta de qualidade que não ganhou, a gente tem certeza disso. Mas o título de 82 não veio, o futebol continuou e o Cléo foi para o Palmeiras, Cléo. E lá jogou ao comando do Rubens Minelli. O professor Minelli tinha me acompanhado, já que minha formação 75, 76 no Internacional, e eu surgi muito, né? E aquela característica que eu tinha, né, de muita marcação, de muita força, me acabou me levando para o Palmeiras. E também lá encontrei Zico, Batista, joguei com Batista lá, que logo em seguida foi para lá também. Mas encontrar outros jogadores como Enéas, Luiz Pereira eu tinha 13 anos quando eu via na seleção de 74, estava ao meu lado no Palmeiras. Leão, realmente foi fantástico. Palmeiras, Flamengo, América do Rio, Sport Recife, foi uma época muito boa. Por isso que eu digo, uma pena, joguei bola na época errada, em grandes times, podia estar hoje... E uma seleção brasileira composta por tantos grandes nomes, né? Hoje em dia a gente estaria fazendo um grande estrago aí nas outras seleções, hein? Porque mudou bastante.
Mudou bastante. O nosso futebol procurou ou teve que se adaptar a alguma forma ou outra do estilo europeu. Mais velocidade, mais marcação, perdemos aquela qualidade técnica, aquela paciência de saber que a gente vai fazer. Mas pode lembrar o passado, toda vez que nós tivemos um ou dois jogadores de alto nível, como Ronaldinho, Ronaldo, Romário, Rivaldo, ganhamos. Ou como a de 94, que foi uma seleção total, mas tinha Romário, um grande Bebeto. conjunto que tinha algumas peças que se destacavam ali. Nós com certeza voltaremos a ganhar, mas nós precisamos ter paciência e trabalhar essa juventude nova, essa geração, que é boa, que ela está lá no meio dos europeus, está aqui no Brasil. E eu acho que se vier alguém, e eu espero que o Tite seja esse treinador, que possa unir essa qualidade que se aprendeu, essas novas características, com essa qualidade técnica individual que nós temos nos nossos jogadores. Unir isso à competitividade, entender que o futebol não se ganha sozinho mais. E aí formar um time que jogue os 11 dentro do campo, a gente vai voltar a ser campeão. Pois é, o Tite tem muito dessa característica, né? Ele traz o bom futebol, futebol jogado, futebol trabalhado, com muita jogada parada. A gente pode ver os jogos da seleção brasileira, era falta, escanteio, tudo tem uma jogada diferente, a cobrança de lateral, tudo se torna uma possibilidade de armar uma jogada para gol. Então o Tite traz muito essa coisa do futebol pensado, futebol ali jogado, e não aquele futebol muito corrido como é o europeu hoje, né, que se transformou a seleção brasileira, mas que teve que se adaptar às peças que tem à disposição para botar para jogar. Esse futebol que o Tite está querendo impor na seleção brasileira, unido a essas joias que estão aí, Neymar, Gabriel Jesus e alguns outros jogadores, Felipe Coutinho, que estão surgindo, estão se afirmando ainda na seleção brasileira. Será que a gente pode almejar alguma coisa boa para 2018? Eu tenho esse otimismo que você narrou aí, essa sequência bem interessante, é uma avaliação bem criteriosa e bem certa. Na realidade, assim, nós vivemos já naquela mesma ansiedade que está aqui a torcida do Inter e voltei de novo para a torcida do Grêmio, muito tempo sem ganhar nada e algumas derrotas um pouco vexatórias, isso dá um desânimo e uma descredibilidade. Então você perde um jogo, você não tem tempo para produzir uma situação, produzir um time, produzir uma seleção, dar tempo ao Dunga, dar tempo ao fulano e espero que agora a gente dê tempo ao Tite. O Tite é um cara dos mais criteriosos, dos mais honestos trabalhando e eu acho que ele sabe tirar o melhor de cada jogador e usar as peças que funcionam, porque eu me lembro quando o Falcão, uma época, e o Leão assumiram a seleção, se falava em reformular totalmente o futebol, só jogadores jovens, criar uma nova seleção, isso não funciona porque ela não vai ganhar e nós precisamos ganhar. Você não afirma um time só perdendo. E se esses jovens entrarem tudo somados, correndo ao mesmo tempo, tu não vai ganhar, tu vai ter bons jogadores, mas tu não vai ter um bom time. E se você não ganhar, o trabalho todo é comprometido. Basta ver, o Tite fez uma seleção agora com jogadores até surpreendentes de convocação. Ele convocou o Paulinho, por exemplo. Mas ele viu no Paulinho, ele viu no Tyson, ele viu no Juliano as características que ele precisaria em determinado momento, avaliando os adversários, porque ele queria ganhar, nós precisamos ganhar, nós precisamos somar pontos. É basicamente o que acontece com o Inter hoje. Se o Inter não somar pontos nos 2, 3 próximos jogos, o risco é muito grande de ser rebaixado. E o Tite de ter seu trabalho prejudicado. Então, se a gente der ao Tite o tempo, é que nós vivemos num país continente, um país que está acostumado a grandes títulos, grandes times, e as conquistas são necessárias. Então, ele sabe disso. Então, ele vai formar sempre a seleção com os melhores, renovando, mas pegando os jogadores que encaixam com aqueles. Perfeito, ele não precisa apenas dos melhores, ele precisa daqueles que ele sabe que ele pode confiar e que vão render o que precisam ali nas posições que ele necessita. Cléo, tu chegou aí na dupla Grenal. Vamos começar aí um bate-papo rápido sobre o Colorado. O Colorado está numa fase que veio aí ficou 14 partidas sem ganhar, mas ganhou uma e já conseguiu sair da zona de rebaixamento. Quer dizer, ficou uma boa gordura ainda. Ele está a 10 pontos do Grêmio. Então, e mesmo ficando 14 partidas seguidas sem vencer, o Internacional vai conseguir sair desse fogo com o Celso Roth? Sabe que essa estatística assusta um pouco, porque o Inter estava a um jogo, esse último jogo, se não me engano, ele quebrou, o penúltimo jogo da vitória, ele quebrou uma sequência de 14 jogos, podendo chegar a 15, a pior campanha de um time de todos os tempos na série do Campeonato Brasileiro, que, se não me engano, era o São Caetano que tinha essa
Então imagina o Internacional, um clube da sua envergadura, começou um campeonato bem, de repente ele se vê na pior campanha da história do... São Caetano e o América. Isso, alguma coisa assim, América Mineiro e São Caetano. Dois. Isso seria trágico, mas ainda estamos a um passo da tragédia, porque esse último jogo, o Inter não é um time confiável, um time que você pode dizer, eu faço 1-0 e eu tenho jogadores que façam acontecer, que eu consiga segurar esse resultado. Muito pelo contrário, a gente faz 1-0 e entra em pânico. Aí nós fizemos 2-0, nós entramos em pânico. E casualmente nesse jogo, 2-0 provavelmente seria muito bom, mas aí o juiz resolveu nos dar uma ajuda e travou a gente. O que fez o Atlético subir e os gols aconteceram. E por incrível que pareça, na minha opinião, nesse último jogo, por exemplo, contra o Atlético, os jogadores que não renderam o suficiente foram exatamente os melhores jogadores. Exato. E isso que me surpreendeu. Os que vinham tendo o melhor aproveitamento. Mas do caso da arbitragem, a banca paga e recebe, né? A gente viu contra o Santos uma expulsão do Lucas Lima, onde o critério do árbitro, no meu ver, foi absurdo. E ele foi lá, botou o Lucas Lima para a rua. O jogo ainda 1-1, o Internacional foi lá e virou. Aí depois o Internacional, jogando contra o Atlético Paranaense, foi lá num pênalti claríssimo do Nico Lopes, no Nico Lopes. Não tem como dizer que não foi pênalti, foi pênalti, foi muito pênalti de concurso, mas aí o árbitro não deu, o Internacional acabou sendo prejudicado, tomou a virada de 2-1. Mas tomou a virada não pelo pênalti não dado, pela falta de futebol que apresentou, ou que não apresentou no caso, né? Apresentou. O Internacional acabou se retendo no campo, tomou a virada por falta de produtividade. Cléo, vamos chegar no tricolor. O Grêmio estava com pretensões de título do Campeonato Brasileiro, vinha num bom embalo. O Luan e o Wallace foram para a Copa do Mundo, tiveram apresentações grandiosas, mas não voltaram. Então o Grêmio aí vem de uma série de maus resultados. O Grêmio aí acabou tomando 4-0 do Coxa. O Grêmio ainda tem chance, o Grêmio ainda disputa título brasileiro? Eu acho que ainda falta bastante, claro, mas eu diria hoje que o título basicamente está entre o São Paulo e um clube paulista e um carioca, o Flamengo e o Palmeiras. Me parece que está sondando muito por aí, estão rondando muito essa área aí e já com uma certa insistência. O meu comentário em relação ao Grêmio, o Grêmio não sabe vencer, não sabe ser vencedor, não sabe se manter na liderança. O Grêmio esteve beliscando essa situação várias vezes, dormiu lá já líder, estava ao lado dos líderes, estava no G4 absoluto, com jogo aqui, jogo ali. Jogou com o líder agora, Palmeiras, parelhinho o jogo, mas faltou o gol. Mas o meu amigo Roger, pessoal, amigo, gosto muito do Roger, éramos muito amigos, cheguei a trabalhar como empresário, eu e um amigo meu para o Roger, é uma excepcional pessoa, acho que está fazendo um trabalho fantástico, mas pode já ver que os comentários já estão sendo tendenciosos até para a troca do Roger, porque já se sondou até, se comentou que no jogo contra o Curitiba ele teria pedido, ter colocado o cargo à disposição. Você precisa vencer e quando você está vencendo, você precisa vencer. E quando você está vencendo, você tem que ser líder. E o mais importante, quando você está vencendo e é líder, você tem que se manter líder. O que a torcida do Grêmio pede é exatamente esse minuto de liderança. Me deem 2, 3 pontos de liderança e fiquem aqui algumas rodadas. Eu tenho a impressão que a torcida do Grêmio faz uma barreira atrás do Wallace, antes do Jeromel e da zaga ali, capaz de empurrar o time a um ponto. Porque o que impressionante acontece no Internacional, que não é um time confiável, quando eu digo, falta uma estrutura de mais personalidade para alguns times. No Grêmio sobra, mas ao mesmo tempo me parece que o Douglas caminha em campo, o Luan caminha, o jogo, parece que a partida em si parece não fazer mais parte daquele momento. Então, em algum momento o Grêmio está pecando ali de não saber ser líder, e isso é muito ruim para quem quer ser campeão. O Grêmio pensa já em empatar um jogo porque é bom resultado. Não, quem quer ser campeão tem que ganhar todas, tem que entrar atropelando e ser um time que os caras já olhem, nossa, que o adversário não consiga dormir, Lucas, no dia anterior. Se você conseguir dormir tranquilo amanhã, tranquilo é o Inter, vamos para cima que a gente faz, meu amigo, aí você está na faixa da morte. E o Grêmio está numa faixa estável, ele se acomodou próximo do G4. E isso é muito ruim porque a torcida quer título. Quem quer ser campeão num campeonato brasileiro extenso, de pontos corridos, tem que ter regularidade. E é o que o Grêmio não está tendo. Cléo, próximos jogos da dupla Grenal. O Internacional pega o Vitória dentro de casa. Arrisca um palpite?
Eu fiz um comentário essa semana entre amigos no aniversário que eu imaginei 9 pontos do Inter. Atlético, Vitória e o América, 9 pontos. Estaríamos lá em 7, 8, oitavo, entre o sexto e o oitavo lugar, dependendo dos resultados. Que maravilha. Primeiro jogo que se perde, vem novamente aquela cobrança pesada para dentro do Beira-Rio. Mas não existe outra margem, não existe outro resultado para a torcida do Inter, para os jogadores do Inter, para o clube, a não ser a vitória. Tem que ser a vitória. Eu acho que se o Inter pensar igual pensou no último jogo, em casa, eu diria assim, ó, tem que fazer gols e os gols vão surgir, pode dar 2, 3-0 tranquilamente. Não é o que eu pode penso. pensar pequeno, então o Internacional tem que pensar grande. O palpite do Cléo é vitória. Grêmio e Ponte Preta, que empatou com o lanterna do campeonato, já matematicamente rebaixado. O América Mineiro empatou em 1-1. O Grêmio vai lá no Moisés Lucarelli enfrentar a Ponte Preta. Qual o palpite? Rapaz, eu gosto de tainha, mas a tainha tem muito espinho, cara. Na boa, ela é perigosa, cara. Eu acho assim, tanto o Inter quanto o Grêmio, eu sempre me refiro porque, coincidentemente, os dois vão enfrentar adversários semelhantes. O Vitória é um espinho na garganta e a Ponte Preta da mesma forma. E ainda acho que o Grêmio é pior porque joga lá. Jogar contra a Ponte Preta lá, precisando de resultado, é muito difícil. 0-0. Um empatezinho. Não, eu sou gaúcho, eu sou meio radical. Então dá Grêmio também. Grêmio 1-0. Então tá, que é dupla Grenal. Siga aí as sugestões do Cléo, os palpites do Cléo para o próximo final de semana, onde Grêmio enfrenta a Ponte Preta e o Internacional recebe a vitória dentro de casa. Para vocês, até a semana que vem. Muito obrigado pela audiência. Um forte abraço.